Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Ken Raoni. É um prazer trazer para vocês a aula de número 5, objeto do conhecimento, esportes de combate, detalhamento, o boxe. Venham comigo pessoal, vamos lá e vamos aprender um pouco mais sobre essas modalidades de luta. Muito bem, gente. Então, nesta aula nós vamos aprender sobre os esportes de combate, especificamente sobre uma modalidade que é o boxe, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos tentar relembrar ou então aprofundar o conceito sobre o que são os esportes de combate. Então, eles reúnem modalidades caracterizadas como disputas nas quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço, por meio de combinações de ataque e defesa. Então, essa é uma definição feita no documento da BNCC, né, as Bases Nacionais Curriculares Comuns, e no ano de 2018, certo? Você encontra lá na página 217 essa definição. Então, assim, a gente entende que dentro desse conjunto chamado esporte de combate, você vê todas aquelas modalidades como o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo, dentre outras, que mantém dentro da sua prática também uma linha voltada para a esportivização, né, para a competição. Então, dentro dessas modalidades que tem aí como exemplo o judô, o boxe, esgrima, o taekwondo, podemos colocar também o MMA, o Muay Thai, né? Então você vê dentro dessas modalidades o treino voltado para o alto desempenho com o intuito de ganhar categorias, de ganhar competições, ganhar medalhas, troféus, certo? Então, essa é a linha, a vertente dos esportes de combate. Nem toda modalidade de luta faz parte dessa categoria de esporte de combate. Para poder ser um esporte de combate, é necessário também que ele esteja encaixado dentro da categoria de esportes, não só de lutas. Ou seja, é preciso que ele tenha uma organização filiada dentro de uma instituição normativa, que são as federações e confederações, né, os clubes. Então, essas modalidades elas ficam subjugadas por uma instituição maior que normatiza, né, a prática delas. Coloca o quê? Coloca regras oficiais para a sua prática e principalmente para as suas competições. Então, por isso, o judô ele é considerado um esporte de combate. Por quê? Porque ele é submetido à normatização de federações, né? Por exemplo, tem a Federação Brasileira de Judô, tem a Confederação, a Confederação Brasileira de Judô, né? A confederação é no nível nacional. Aí vem as federações, né, que são a nível internacional, Federação de Judô Internacional, e assim por diante. Então, essas instituições, elas organizam as competições e normatizam elas, colocam as normas, qual é o tamanho exato da área, né, do tatame onde vai ser praticado a competição de judô. Então, todas as competições, seja aqui no Brasil, em qualquer outro lugar no mundo, seguem essas normas, essas regras, né, porque elas são oficiais. Se não for dentro dessas normas, então ela não é considerada uma competição oficial, é considerada uma competição fora, né, desse âmbito. Então, com isso, ela perde valor, ela perde a valorização, né, se não for ficar dentro dessas normas, ok? A mesma coisa, regras com relação a competição, né, a forma, o que é proibido fazer, se é proibido dar um soco no rosto, segurar na perna, alguma coisa assim. Então, tudo isso é estabelecido pelas federações. Então,
para ser considerado um esporte, inclusive esporte de combate, ele tem que estar também vinculado a essas coisas, né? Normalizações, instituições normativas, regras oficiais, certo? E aí os esportes de combate se encaixam também nessas categorias. Judô, boxe, taekwondo, todos eles têm essa característica. Aqueles que não vão para esse lado, né, da esportivização, eles se encaixam somente na categoria de lutas, mas não são considerados como esporte de combate. Exemplo, Tai Chi Chuan, Aikido, entre outras características, outras modalidades que, embora trabalhem o conceito de luta, né, trabalhem o uso de técnicas corporais para subjugar um oponente, mas elas não vão por essa vertente da esportivização, certo? Bom, muito bem. Então, agora que a gente viu essa definição de esportes de combate, vamos ver aí o significado de boxe, né, que vai ser a modalidade que nós vamos se aprofundar aqui relacionado ao esporte de combate. Vamos falar sobre o boxe especificamente. Então, o boxe deriva da palavra em inglês to box, que significa bater. Então, assim, a gente vê que o boxe moderno, como a gente entende hoje, ele se originou lá na Inglaterra. Esse esporte também é conhecido como pugilismo, que é uma antiga expressão inglesa que significa bater com os punhos. Mas o boxe, ele não surgiu originalmente, né, somente dali da Inglaterra. Na Inglaterra, houve ali um resgate, né, com base na forma como os antigos ingleses, né, principalmente o pessoal que trabalhava muito ali na região portuária, né, então aquele pessoal ali que vivia assim num ambiente social um pouco mais privado, né, de melhorias, então eles gastavam ali o tempo deles, além do trabalho, no momento do tempo livre deles, eles usavam para fazer o quê? Competições de luta, né, que era uma forma de ganhar dinheiro ali. Isso daí na época era considerado ilegal, né, mas dali é que surgiu ali o conceito do boxe, né, porque daí eles trouxeram elementos da luta na Irlanda, com também influências do que já se sabia no mundo europeu, né? Mas há registros históricos de lutas do boxe, ou parecidas com boxe, há muito tempo atrás, ainda na época das civilizações egípcias, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Sendo que o que deu mais influência para o boxe moderno de hoje foi justamente a forma como era praticado na Grécia Antiga. Então, a origem do boxe ocorreu em torno de 3000 a.C., no Egito, como peça integrante das festas realizadas pelo faraó, onde homens despidos lutavam entre si. Mas foi na Grécia Antiga, no século 7 a.C., que a modalidade começou a tomar cara de esporte. Então, como vocês podem ver aí na imagem, nós temos uma representação de uma pintura feita numa parede ali de uma ruína, né, da Grécia Antiga que encontraram. E essa pintura ela está bem preservada, dá para ver ali assim que ela ainda está bem preservada, dá para ver direitinho, né, os detalhes da pintura, a forma como os lutadores se vestiam, o que eles utilizavam nas mãos, né, enrolavam nas mãos ali para lutar. Então, essa modalidade era praticada durante os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, né? Era uma das modalidades que era praticada nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Anos mais tarde, durante o Império Romano, o boxe passou a ser protagonizado pelos gladiadores, que lutavam com luvas recheadas de metal, onde na maioria das vezes a disputa terminava com a morte de um dos lutadores. Olha só, gente, enquanto lá na Grécia Antiga,
que essas modalidades, né, de luta, de boxe, que era chamada de pugilato, os lutadores, eles enrolavam as mãos, né, não havia luvas naquela época, então eles enrolavam e faixavam a mão com couro, com tiras de couro, né? Claro que não é também, o couro não é nada, para quem já tocou assim em material de couro, né, couro de verdade, couro de pele de animal, sabe que o couro ele não é nada macio, né? Mas, de uma certa forma, ele não causava mais estrago do que a maneira romana de praticar, né? Então, os gregos antigos enfaixavam as mãos com couro, né, tiras de couro, e eles lutavam dessa forma. E a luta vinha só até o momento em que um dos lutadores era nocauteado ou desistia da luta, né? Que dificilmente acontecia, porque a intenção era realmente, como nos dias de hoje era vencer, né? Vencer realmente a luta para se tornar o grande campeão, né, dos jogos, receber os louros, as glórias, né? Porque na época da Grécia Antiga não havia troféus, não havia medalhas, né? Essa questão de medalha de ouro, prata ou bronze não era típica dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. O que eles ganhavam era somente fama, né? Conseguiam a fama de serem os grandes campeões daquela disputa, ganhavam uma coroa de louros que simbolizava justamente essa glória, né, da vitória, e só, né? Claro que depois eles eram cortejados por muitas mulheres, né? Às vezes alguns beneficiários davam alguma propriedade, né, para ele, alguma coisa assim. Então, mas isso variava, não era algo específico da competição mesmo, né? A competição em si não valia nada, somente a fama mesmo, né? Veja só como é que é a diferença nos dias de hoje, né? E aí depois, anos mais tarde, com a conquista do Império Romano, né, que organizou ali toda aquela região da Europa, então os romanos, eles aboliram os Jogos Olímpicos, né, primeiramente acabaram com o negócio dos Jogos Olímpicos e utilizaram as competições nas lutas entre os gladiadores, lá nos circos que eles construíram, né, as famosas arenas de circo, onde lá aconteciam as lutas entre os gladiadores, aconteciam também execuções, né, toda aquela história que nós já sabemos. Então, a forma de luta com os punhos que era praticado por eles era justamente enfaixando as mãos com um pano molhado, né, e depois eles colocavam esses punhos dentro de balde cheio de pregos, né, cheio de pedaços ali de metal, e esse metal ficava grudado, né, naquela tira de pano ao redor da mão. Então, quando você lutava e acertava o rosto do oponente, aqueles pedaços de metais, eles perfuravam, cortavam, né, o rosto do oponente, e também poderiam chegar até a machucar também a mão, né? E o que eles queriam era isso, era sangue, né? O negócio daqui do pessoal lá no Império Romano era justamente ver sangue, aquele negócio, o pessoal ali tudo se estraçalhando, né? Fazia parte do show. Veja também um pouco a semelhança, né, com os dias de hoje também, né? Nas competições de UFC, né? O que chama atenção, o pessoal vê os lutadores tudo ensanguentado, né? Mas parece que nessa época do Império Romano era bem mais forte isso daí. Então, gente, era assim que acontecia nos tempos antigos. Após séculos de proibição pelo cristianismo, né? Quando chegou o cristianismo na Europa, então eles proibiram lá o boxe. Não podia mais acontecer, não era mais oficial, nem show de circo, nem nada. Era algo ilegal, né? Então, só anos mais tarde é que ele ressurgiu na Inglaterra, no século XVIII já, ó, lá por volta dos anos 1700 e pouco, né? Então, o primeiro campeão foi o inglês James Figg. Durante muito tempo, ele foi praticado com os punhos nus. Então, como eu falei para vocês, né, acontecia lá na
nas regiões portuárias da Inglaterra, de Londres, daquelas cidades ali da Inglaterra. O pessoal ali gostava de beber e depois ir extravasar um pouco ali a raiva deles com briga, né? Então, uma forma que eles encontraram de casar essa extravasão com ganhar dinheiro foi justamente fazendo competições de luta com os punhos, né? Que eles começaram a pregar a ideia de que aquilo era uma luta de cavalheiros, né? Então, se você tinha uma desavença com alguém, ao invés de sair logo no tapa com a pessoa, você dizia, olha, vamos resolver isso daqui lá fora, lá na rua, vamos resolver eu e você, né, como cavalheiros. Aí eles iam lá, tiravam a blusa e tudo mais, e aí começava a luta e tal, a regra era que só podia usar os punhos, né, não podia usar outra coisa, mas tinha que ser até ser derrubado, né, e aí terminava, estava tudo bem ali, já resolveram o problema, né, encheram a cara e foram embora. Só que isso era ilegal, né? A polícia via isso daí como também uma questão desordeira, né? Porque juntava aquele monte de gente querendo assistir e tal, torcendo por um, torcendo pelo outro. Então, isso daí não era algo visto muito bom, né, para a sociedade. Até que eles começaram a se organizar, o pessoal que gostava de ver essas coisas começou a se organizar e pensaram, olha, vamos criar aqui um clube de luta logo para fazer isso daqui de uma forma mais oficial, mais organizada, né, para não parecer assim uma confusão qualquer, vamos colocar regras, vamos criar um lugar específico para isso, né, e assim foram começando a se organizar e transformar aquilo num esporte, certo? Então, lá na Inglaterra, quando no século XVIII é que começou então a se tornar realmente um esporte oficial, com regras direitinho, com um espaço adequado, né? E aí um dos primeiros campeões disso foi justamente o James Figg, né? Naquela época não tinha luvas, eles ainda disputavam com os punhos nus, e a versão moderna do boxe, como conhecemos hoje em dia, foi oficializada em 1867, porém foram colocadas efetivamente em prática apenas em 1872, com as regras de Queensberry. O uso de luvas era obrigatório e o confronto era composto de rounds de 3 minutos cada. O boxe foi entrar nas Olimpíadas somente em 1904, na cidade de St. Louis. Muito bem, então agora vamos trabalhar aí sobre os fundamentos do boxe. Então, o boxe é uma disputa entre dois boxeadores pareados por peso, utilizando-se de golpes com os punhos acima da cintura. Então, não pode acertar nenhuma região abaixo da linha da cintura. O objetivo é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente, seguindo um conjunto de regras pré-determinadas. Então, essa é a ideia do objetivo do boxe. Além disso, para nocautear o atleta, precisa derrubar o adversário, que tem 10 segundos para voltar ao combate. Se não voltar dentro desse tempo, o adversário é declarado vencedor. Os atletas são chamados de boxeadores. Com relação ao espaço onde acontecem as disputas, né, do boxe moderno, é chamado de ringue, e ele deve ser um quadrado com dimensão máxima de 6 metros e mínima de 4, cercado por 3 a 4 cordas presas a 4 postes no canto do ringue, assim como vocês observam aí na imagem. A dimensão pode variar conforme a competição, mas o oficial mesmo utilizado nas competições olímpicas, tá, gente? Porque tem um pouco de diferença entre o boxe profissional e o boxe olímpico, que é chamado de amador. Então, no boxe olímpico, as dimensões são de 6 metros de cada lado e 1 metro de altura. Com relação aos equipamentos, no boxe olímpico, tá? Nós estamos aqui sempre falando do boxe olímpico, tá, gente? Que é diferente do boxe profissional, que é aquele lá que era mais famoso. No boxe olímpico, utiliza-se o protetor dental, luvas, calção, sapatilhas e bandagem nas mãos.
Os amadores usam ainda camiseta e capacete de proteção nas cabeças. Como é que acontece a luta? A luta é dividida em assaltos ou rounds. O tempo das disputas pode se diferenciar entre os campeonatos. Na competição olímpica, acontece 3 rounds de 3 minutos no masculino e 4 rounds de 2 minutos no feminino. Já no boxe profissional, são realizados em até 12 rounds de 3 minutos. Quem é que vence no boxe? As vitórias são decididas por nocaute, pontos, nocaute técnico, abandono ou desclassificação. O julgamento do combate é feito sob os conceitos de ataque, defesa, técnica e eficiência. A vitória mais rápida que acontece é a por nocaute, quando o indivíduo ele cai e perde os sentidos e não consegue levantar em um tempo de 10 segundos. Mas comete falta no boxe quem acertar golpes baixos, ou seja, abaixo da cintura, golpear nos rins, ou seja, fazer golpes por trás, né, nas costas. Quem realizar chutes, né, lógico, não pode utilizar nada de perna, sempre é com os punhos. Cabeçada, não pode. Mordida, né, por incrível que pareça, isso já aconteceu, gente, no boxe. Mordida. Empurrões à cabeça do adversário contra as cordas do ringue. Então, tudo isso não pode, é falta, e aí ele perde ponto. Observação: um boxeador que der cabeçada que cause lesão ou corte no adversário é desclassificado. Então, não pode realizar nenhuma ação desse tipo, porque senão realmente perde e aí não pode voltar durante um bom tempo. Os principais movimentos no boxe são o cruzado, que é um soco curto na lateral da cabeça, o jab, que é um soco rápido com a mão posicionada à frente da guarda, como vocês estão vendo aí. Depois a gente vai ver aqui uma simulação de como é que são esses golpes, tá? Depois tem o direto, que é um soco bem potente, feito com a mão de trás da base. Depois tem o gancho, que é um soco que atinge a região da cintura, mas sempre pela frente, tá? Quando fala assim, atinge a região da cintura, é um pouquinho acima da cintura, na região ali mais ou menos do fígado do adversário, tá bom? Não é que realmente é na cintura, porque daí pode acabar fazendo falta se atingir nessa região. Tem também o swing, que é um soco realizado na diagonal, de cima para baixo. E tem o uppercut, que é um soco de baixo para cima, focando principalmente o queixo do adversário. E agora vamos observar aqui uma simulação desses golpes por meio do vídeo. Muito bem, gente. Então aí uma simulação, né, de como que acontece os golpes do boxe. E agora vamos ver alguns dos lutadores mais famosos do Brasil e do mundo. Então, um dos boxeadores mais famosos do Brasil foi Acilino Freitas, né? Esse daí é o mais recente de todos, é o Acilino Freitas, o Popó. Ele já se aposentou, já voltou, já se aposentou de novo, né?
e hoje faz algumas competições aí midiáticas, né, digamos assim. Mas foi um dos lutadores que ganhou grandes títulos no Brasil. Antes dele, teve também o José Adilson Rodrigues, o Maguila. O Maguila já é falecido, mas também foi um dos grandes boxeadores de nome no Brasil. Já a nível internacional, nós vamos ter o grande nome do Muhammad Ali. Então, Muhammad Ali é um nome muito incrível do boxe, né? E também do esporte como um todo. Não só pelos feitos que ele fez dentro do esporte, mas também pela influência que ele tinha na sociedade, principalmente dos Estados Unidos. Então, Muhammad Ali pode ser considerado o primeiro esportista a aliar esporte e política. Exemplo disso foi o seu desempenho antes da luta com George Foreman no Zaire. O Ali utilizou todo o seu conhecimento do panafricanismo para se colocar como lutador da África, enquanto Foreman ficou como símbolo da alienação negra estadunidense. Episódio esse retratado no filme Quando Éramos Reis, de 1974. Ali entrou para a história da década de 1960 quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã. Ele dizia assim: nenhum Vietcong me chamou de crioulo. Por que eu lutaria contra ele? Em 1967, justamente com Martin Luther King, de quem ele era amigo, esteve em Louisville para apoiar a luta da população local por moradia, quando ele declarou: por que me pedem para vestir um uniforme e me deslocar 10 mil milhas para lançar bomba e bala no povo marrom do Vietnã, enquanto os negros de Louisville são tratados como cachorro, sendo-lhes negados os mais elementares direitos humanos? Não vou viajar 10 mil milhas para ajudar a assassinar e queimar outra nação pobre para que simplesmente continue a dominação dos senhores brancos sobre os povos de cor mais escura mundo afora. É hora de tais males chegarem ao fim. Então, gente, esse jeito assim bem, uma personalidade muito forte, né, que o Muhammad Ali tinha e as convicções que ele tinha, mexeu assim com a política dos Estados Unidos. Eles cortaram títulos dele, impediram lutas dele, mas ele sempre se manteve muito firme nas declarações dele, e isso ganhou uma popularidade muito grande, né? Então ele foi um grande defensor dessa questão racial lá nos Estados Unidos, né? Influenciou muito essa luta, e além disso ele ganhou muitos títulos. Ele foi um lutador assim com poucas derrotas, né? Muitas vezes invicto. Então ele realmente foi uma figura muito predominante aí no mundo dos esportes e principalmente do boxe. E aí, para quem quiser, eu deixo aí para vocês um QR Code que vai mostrar para vocês aí um pouco mais sobre a questão do boxe, né? Quem tivesse interessado mais, quiser observar, vocês podem colocar a câmera apontada para o QR Code que vocês vão ter as informações aí mais aprofundadas, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço aqui, vamos ficando por aqui, tá bom? Agradeço a atenção, espero que todos tenham gostado da aula e até a próxima.